Galerinha do meu coração, professor Valmir Soares Júnior chegando aqui mais uma vez. Nós estamos nos preparando para o exame de suficiência e nós estamos fazendo isso como? Respondendo à prova 2020.1, beleza? A primeira prova da versão online, EAD. Convido você a me seguir no Instagram, a gente tá batalhando lá para chegar aos 10 mil seguidores. Convido você para conhecer meu site, tá aqui embaixo. E não esquece, para se preparar ainda melhor para o exame de suficiência, acesse o primeiro link da descrição desse vídeo, tem uma surpresa muito boa para você lá. Seguinte, vamos lá então, vamos fazer aqui essa questão que é a questão 27. Aí você fica, professor, acho que o senhor se enganou, porque a questão 27 foi anulada nesse ano. E foi realmente. Essa questão 27, ela foi anulada porque existe um erro de digitação aqui no item 3 que comprometeu a resposta. O gabarito divulgado originalmente era esse daqui, 1, 3 e 5, como respostas corretas, mas um erro de digitação no item 3 tornou a questão incorreta. Contudo, a questão anterior a 26 tratou de análise, tratou de giro, capital circulante líquido. E essa daqui também tratava de giro do ativo, lucro líquido, vendas, margem de contribuição, margem líquida. Conceitos que eu entendo que a Consulplan considera relevantes. Então, assim, eu não vou deixar de comentar uma questão porque ela foi anulada. Vocês sabem aqui que esse canal é onde vocês encontram a resolução de todas as questões. Comentários, inclusive, sobre as anuladas. Por quê? Porque se eu considerar o erro do item 3 aqui, eu vou perder a questão, eu vou deixar de estudar um conteúdo importante com vocês e essa, sem dúvida, não esse, sem dúvida, não é meu objetivo aqui. Meu objetivo é preparar vocês da melhor maneira possível para o exame e eu acredito que a gente faz isso se a gente comentar até as questões anuladas. Então vamos lá. Um centro de responsabilidade é um segmento de uma empresa onde existe um gestor responsável pelo seu desempenho. Os centros de responsabilidade podem se organizar de três formas, como centros de custo, centros de lucro e centros de investimento. Até aqui, enchimento de linguiça. A empresa Percial Limitada possui três divisões operacionais. Os gestores divisionais são responsáveis não somente pelas metas de custos, como centro de custos, pela margem de contribuição, as metas de lucro, o centro de lucro, mas também pelos elementos do capital investido na divisão. O diretor da empresa levantou os seguintes dados das referidas divisões. Ele levantou dados de vendas, lucro líquido e giro do ativo. E levantou isso para a divisão X, para a divisão Y e para a divisão Z. Considerando os dados anteriores, analise as afirmativas a seguir. Aí ele deu uma lista de afirmativas. A divisão X tem melhor desempenho financeiro, uma vez que o seu ROI, então teremos que trabalhar o ROI, que é o retorno sobre investimento, é 25% maior que o das outras, é de 25%. Peraí. O retorno de 25%, ele diz que o ROI de X é 25%. É maior que o das outras divisões. Vamos analisar. O retorno sobre venda da divisão Y é o mesmo da divisão Z, significando que para cada R$100 investido, nas duas geram R$18 de lucro. O item 3 eu não vou ler porque ele tem um erro aí no texto, eu vou já explicar o que foi o erro. O item 4, o retorno sobre vendas de Y é menor do que o da divisão Z, significando que para cada R$100 vendidos, a divisão Y gerou aproximadamente R$16,70 de lucro, enquanto a divisão Z gerou aproximadamente R$18,20. Aí, item 5. A divisão Y possui o mesmo ROI que a divisão Z. Sua margem de vendas, entretanto, é inferior à das outras duas. Seguinte. Mais uma vez. Se não fosse o erro de digitação do item 3, essa questão teria sido válida. E o que é que a gente pode eliminar, digamos assim? Percebe o que está sendo falado no item 2 e percebe o que está sendo falado no item 4. Ele disse assim: o retorno sobre vendas da divisão Y é o mesmo que a Z. E o 4 diz: o retorno sobre venda da divisão Y é menor do que a de Z. Tá vendo? Duas alternativas que dizem coisas diferentes. O item 2 fala que o retorno sobre venda de Y e Z são iguais. E o item 4 fala que o retorno sobre vendas de Y e Z são diferentes. Ou seja,
Não é possível marcar uma opção que tenha 2 e 4 ao mesmo tempo. Então você poderia ter eliminado essa opção aqui, já na hora de analisar a sua questão. Ficamos com 3 e 5, 1, 2 e 5, 1, 3 e 4. Aí, alguma coisa para tratar aqui? Não, porque a divisão... Aí ele fala de ROI, diz que o item 1 fala que o ROI de X é o maior, o último fala que Y e Z são iguais, então isso não seria um problema aqui. E o 3 eu volto a falar que eu não vou analisar porque não tem como. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Eu tenho um pouquinho de teoria para passar para vocês e a gente já vai fazer os cálculos para ver, encontrar o ROI e encontrar o retorno sobre vendas. O ROI, que é o retorno sobre investimento, pode ser decomposto em um produto de dois fatores. ROI ele é encontrado quando a gente multiplica margem líquida vezes o giro do ativo. Muita atenção para giro do ativo, porque giro do ativo a gente já tem na questão. Tá sua provinha aí, né? Lembrando que a prova é bom que você esteja com ela em mãos ou em outra tela aqui do seu computador, mas você encontra no site da Consulplan. Então, o ROI é margem líquida, isso a gente não tem ainda, vezes o giro do ativo. O giro do ativo a gente tem. O lucro líquido sobre vendas é chamado de margem líquida. Ó, o lucro líquido sobre, isso significa uma divisão sobre vendas, é chamada de margem líquida. Lucro líquido nós temos, vendas nós temos. Então dá para encontrar a margem líquida. O giro do ativo indica quantos reais de vendas da empresa gera para cada real de seus ativos. Aqui uma informação complementar, que é o que ele traz, no item 3. Essa explicaçãozinha aqui vai servir para a gente entender qual é o erro do item 3, tá? O giro do ativo, a divisão de capital de giro menor, não sei o que, fica aqui para 2 centavos, não sei o que. Só que esse conceito é de giro do ativo. Tem um errinho no item 3 lá. Então, para encontrar a margem líquida, a gente faz lucro líquido dividido por vendas. A gente tem lucro líquido e a gente tem vendas. Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar os dados para a divisão X. Vamos encontrar os dados que interessam para a divisão Y. E vamos encontrar os dados que interessam para a divisão Z. Beleza? Vamos encontrar o quê? Lembrando que o ROI é o nosso objetivo. Nós já temos giro do ativo, mas não temos a margem líquida. Vamos encontrar, então, a margem líquida de X. Vamos encontrar a margem líquida de Y. E vamos encontrar a margem líquida de Z. Como é que eu encontro a margem líquida? É lucro líquido dividido por vendas. Como é que eu vou encontrar a margem líquida de X, então? O lucro líquido é 100 mil dividido por... Qual é as vendas? 500 mil. Quanto é, então, a margem líquida de X? Vou puxar minha HP aqui para a gente fazer essa continha junto da nossa HP 12C. Vem para cá, HP. Belezinha. Vamos lá, então. Nós ficamos com 100 mil. 100 mil, enter. 500 mil dividido. Ficamos com 0,20 de margem líquida. Na divisão Y, como é que a gente vai achar a margem líquida? A margem líquida de Y, e deixa eu limpar aqui a minha HP. A margem líquida de Y é 100 mil de lucro líquido dividido por 600 mil. Então vai ficar 100 mil dividido por 600 mil. Isso dá quanto? 100 mil dividido por 600 mil. 100 mil, enter, 600 mil dividido. Dá 0,17. Deixa eu colocar isso com 4 casas, ver como é que fica, porque só... Pronto. Aqui dá 0,1667, que é o mesmo que 16,67%.
Vamos fazer isso na primeira, porque eu acho que a gente vai precisar disso como percentual. Vamos fazer na primeira de novo. 100 mil, enter, 500 mil dividido. Aqui fica 0,20 redondo mesmo. Ou 20%. Beleza. Vamos fazer a última então, da divisão. Vamos encontrar a margem líquida. Deixa eu limpar aqui a HP. A margem líquida da divisão C, a gente encontra a partir de que divisão? A gente encontra a partir de 100 mil dividido por 550 mil. Quanto dá a margem líquida da divisão Z? É 100 mil, enter, 550 mil dividido. Ó, dá 0,1818 ou 18,18%. Deixa eu limpar aqui a HP. E você já vê que tem um negócio aí, 16,7, 18, alguma coisa. Lá no item 4, tem um negocinho aí interessante. Já achamos as margens líquidas. Vamos achar os ROI. Os ROI de cada um. Porque a gente já tem tanto o giro do ativo, como tem a margem líquida. Então dá para achar o ROI de todas as três. Ao achar o ROI das três divisões, a gente vai analisar as opções 1, 2, 3, 4 e 5 para ver qual deveria ter sido a resposta correta a ser marcada. Como é que a gente vai achar o ROI? É a margem líquida vezes o giro do ativo. Margem líquida vezes o giro do ativo. Então, vamos lá. Para achar aqui o ROI do X, é 0,20 vezes... Qual é o giro do ativo? 1,25. Como é que eu vou achar o ROI do Y? Dá 0,1667 vezes... Qual é o giro do ativo da divisão Y? 1,20. Como é que eu vou achar o ROI de Z? Eu vou fazer 0,1818 que multiplica 1,22. Então fiquei ROI de X, margem líquida vezes o giro do ativo. ROI de Y, margem líquida vezes o giro do ativo. ROI de Z, margem líquida vezes o giro do ativo. Vamos então para as contas. 0,20, enter, 1,25 vezes. Isso aqui dá igual a 0,25 ou 25% de ROI. Quanto é que dá aqui o ROI do Y? Eu vou ficar com 0,1667, enter, 1,20 vezes. Aqui, ó, o ROI dá 0,20 ou 20%. É o ROI de Y. Limpa nossa HP. Vai ficar como o último ROI? 0,1818, enter, 1,22 vezes. Ó, dá 0,2218 ou 22,18%. Beleza. Encontramos então as margens líquidas de todo mundo, encontramos os ROI de todo mundo. Eu agradeço e me despeço da nossa querida HP12C. Vamos então analisar as alternativas que a questão nos traz. Item 1. A divisão X teve o melhor desempenho financeiro, uma vez que o ROI é o retorno sobre investimento de 25%. Então, ó, a divisão X teve retorno de 25%, até aí certo. É maior do que o ROI das outras duas divisões. O ROI de Y foi 20 e o ROI de Z foi 22,18. Então, o item 1 está correto. Item 2. O retorno sobre vendas da divisão Y é o mesmo da divisão Z, significando que, para cada R$100 investido em Y e Z, as mesmas geraram R$18 de lucro. Lembra,
a margem líquida, ó, a margem líquida é o mesmo que retorno sobre vendas. O 2 diz que a margem líquida de Y foi igual a dizer. A margem líquida de Y foi igual a dizer. Não foi, então o item 2 está errado. O item 3. A divisão Y possui o mesmo capital de giro. A divisão Y possui um capital de giro menor que o da divisão Z, significando que Z vendeu 2 centavos a mais do que a divisão Y para cada R$1 investido. Aí essa questão, o erro é o seguinte: não devia aparecer capital de giro, mas sim giro do ativo. Giro do ativo deveria ser o enunciado da questão 3. E para isso a gente nem precisa olhar para o que está aqui. Basta olhar para o quadro. Eu estou olhando para o quadro aqui. Deixa eu voltar aqui. O quadro aqui, ó, tem que o giro do ativo de Y e o giro do ativo de Z. O giro do ativo do Y é menor. 1,20 quer dizer que para cada R$1, Y gerou mais 20 centavos, que é o que passa de R$1. E o Z, para cada R$1, ele gerou 0,22 centavos, foi o que passou aqui, ó. Eu gero R$1,20 para cada real, e é esse o conceito que eu coloquei de giro do ativo. Eu gero R$1,20 para cada real. E aqui eu gero R$1,22 para cada real. Então, o correto seria não capital de giro aqui, mas giro do ativo é menor que o da divisão Z. Significa que Z vendeu 2 centavos a mais que a divisão Y para cada R$1 investido na mesma. Aqui, ó, 22 e 20. 2 centavos a mais. E daqui até eu coloquei o conceito, ó, giro do ativo. Indica quantos reais de vendas a empresa gera para cada real de seus ativos. Então, o item 3, correto seria chamar de giro do ativo, não capital de giro. Coceirinho no nariz. Item 4. O retorno sobre vendas da divisão Y é menor que o da divisão Z. O retorno sobre venda de Y é menor que o retorno sobre venda de Z. Tá certo? Significando que para cada R$100 vendidos, a divisão Y gerou aproximadamente 16,7, certo? Enquanto que a divisão Z gerou aproximadamente 18,20, certo? Então o item 4 está correto. E o item 5, a divisão Y e Z possui o mesmo ROI. Não é, ó. Y é 0,20 e Z é 22,18. Já morreu a questão aí. Então, com esse erro da questão 3, e só lembrando, ó, o erro ocorre porque o item 3 da questão ao considerar o item 3 correto. Conforme será apresentado, o item não corresponde a uma informação correta. Vejamos o item 3. A divisão Y tal, já lemos. Na presente questão, não é possível calcular o capital de giro com os dados apresentados, de tal sorte que, entendo que o problema se concentra no erro de digitação, pois onde deveria constar giro do ativo, consta capital de giro. A redação devida e possível seria: a divisão Y possui um giro do ativo menor que o da divisão Z, significando que a divisão Z vendeu 2 centavos a mais do que a divisão Y para cada R$1 investido. Esse conteúdo, esse texto, é o do recurso que eu preparei para entrar contra essa questão. Vocês sabem, para quem me acompanha aqui há um tempo já, sabe que todo exame a gente ainda está junto até a hora dos recursos. Eu elaboro os recursos junto com vocês. Essa questão foi uma que eu elaborei recurso e que a questão foi derrubada realmente, ela foi anulada e todos pontuaram com essa questão. Quem já tinha marcado certo no gabarito ficou como estava, quem havia errado ganhou essa pontuação. Então, a única possibilidade seria se tivesse uma opção 1 e 4. Como não tinha 1 e 4, não tinha resposta possível, essa questão foi anulada. Belezinha, galera? Então lembra, para se preparar melhor para o exame de suficiência, se matricula no meu curso Dominando o Exame de Suficiência, videoaulas exclusivas, teoria e prática, 1 ano de acesso, plataforma online, certificado e o valorzinho show de bola, ainda pode ser dividido sem juros no cartão, beleza? Aguardo vocês, clica no primeiro link da descrição aí. Valeu!